Quantas vezes você já chorou em silêncio, escondendo a dor atrás de um sorriso? Quantas vezes você deitou a cabeça no travesseiro e as lágrimas escorreram sem que ninguém ao seu redor percebesse? A verdade é que todos nós, em algum momento, passamos por sofrimentos que parecem invisíveis aos olhos das pessoas, mas nunca passam despercebidos diante de Deus. O silêncio pode até esconder sua dor dos outros, mas o céu ouve cada lágrima que cai em secreto. Talvez hoje você esteja se sentindo sozinho, acreditando que ninguém entende o peso que carrega. Mas eu quero te dizer algo que pode mudar completamente sua vida. Existe um caminho de transformação. O choro pode até durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Você não precisa permanecer preso às lágrimas escondidas. Existe saída, existe cura, existe restauração. Neste vídeo, eu quero compartilhar com você 5 passos práticos e espirituais que podem transformar seu sofrimento silencioso em força e esperança. São princípios simples, mas profundos, que podem ressignificar a forma como você lida com a dor. Cada passo é uma chave, e juntos eles podem abrir a porta de uma nova vida, onde o peso do silêncio é substituído pela leveza da presença de Deus. Se você me acompanhar até o final, não apenas vai ouvir uma mensagem, mas poderá experimentar um despertar interior. Você vai perceber que seu silêncio pode ser quebrado, que sua dor pode se tornar propósito e que você não está sozinho nessa jornada. Hoje pode ser o início de uma mudança real, e o primeiro passo começa agora: reconhecer a dor. Passo 1. Reconheça a dor. O primeiro passo para transformar lágrimas em força é reconhecer a dor. Parece simples, mas muitas pessoas vivem negando aquilo que sentem. Tentam mostrar firmeza para os outros, usam máscaras de coragem e dizem para si mesmas que está tudo bem, quando, na verdade, o coração está em pedaços. Ignorar a dor não faz com que ela desapareça, apenas a empurra para dentro, onde cresce silenciosamente até se tornar um peso insuportável. Reconhecer a dor não é sinal de fraqueza, é sinal de coragem. É admitir que você é humano, que tem limites, que precisa de ajuda. Quando Davi escreveu no Salmo 34:18 que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, ele não estava falando de pessoas que fingem não sofrer, mas daqueles que, em sinceridade, apresentam suas feridas diante de Deus. O quebrantamento é a porta de entrada para a restauração. Talvez você tenha aprendido a vida inteira que chorar é sinal de fraqueza. Talvez tenha ouvido que um verdadeiro homem ou uma mulher de fé não se abalam. Mas eu preciso te dizer a verdade. Até Jesus chorou. Ele chorou diante da dor de Marta e Maria pela morte de Lázaro. Ele chorou sobre Jerusalém ao ver um povo perdido. O Filho de Deus não escondeu suas lágrimas, e isso nos mostra que reconhecer o sofrimento não é derrota, é humanidade. Quando você nega a dor, você também nega a chance de cura. Mas quando a reconhece, dá um nome ao que sente, abre o coração diante de Deus e se permite ser vulnerável, algo poderoso acontece. O peso começa a perder força. Aquilo que estava escondido no escuro começa a ser exposto à luz, e só o que vem à luz pode ser tratado. O silêncio pode até enganar os outros, mas nunca engana a Deus. Ele conhece as lágrimas que você derramou escondido, conhece os pensamentos que você nunca ousou compartilhar, conhece os vazios que ninguém preencheu. E Ele não espera que você finja estar bem. Ele espera que você diga: Pai, eu estou ferido, eu preciso de Ti. Reconhecer a dor é abrir espaço para que Deus entre onde você não consegue lidar sozinho. É como um médico que só pode tratar aquilo que o paciente admite sentir. Enquanto você disser que não dói, a ferida continuará aberta. Mas quando você admite a dor, a cura começa. Esse é o primeiro passo. Antes de tentar mudar hábitos,
Antes de procurar soluções rápidas, você precisa se olhar no espelho da alma e ser honesto. Reconhecer a dor é a base sobre a qual os próximos passos serão construídos. Sem essa verdade, qualquer mudança será superficial. E uma vez que você reconhece a dor, chega o momento de quebrar o silêncio, porque carregar tudo sozinho nunca foi o plano de Deus para a sua vida. Passo 2. Liberte-se do silêncio. Reconhecer a dor é essencial, mas não basta guardá-la apenas dentro de si. O silêncio, quando carregado sozinho, se transforma em uma prisão invisível. Muitas pessoas acreditam que suportar caladas é uma forma de força, mas na realidade é o oposto. O silêncio prolongado alimenta a solidão, intensifica a tristeza e rouba a esperança. Libertar-se do silêncio é dar voz àquilo que sufoca o coração. Deus nunca planejou que o ser humano enfrentasse as batalhas mais difíceis sozinho. Desde o início ele disse: "Não é bom que o homem esteja só." Esse princípio não vale apenas para relacionamentos conjugais, mas para a vida como um todo. Guardar feridas em segredo é como manter um quarto trancado onde a luz nunca entra. O ar ali dentro se torna pesado e sufocante. Mas quando você abre a porta, a claridade entra e o ambiente começa a ser renovado. Orar é a primeira forma de quebrar o silêncio. Talvez você pense que não tem palavras, que não sabe se expressar bem, mas Deus não precisa de discursos ensaiados. Ele precisa da sua sinceridade. Até um gemido ou um suspiro de quem não aguenta mais é entendido por Ele. Quando você fala, ainda que em lágrimas, algo dentro de você começa a se soltar. O silêncio se desfaz e a alma encontra alívio. Mas libertar-se do silêncio também envolve abrir o coração para pessoas de confiança. A Bíblia nos lembra em Tiago 5,16: "Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados." Compartilhar a dor com alguém maduro na fé, com um amigo verdadeiro ou até com um conselheiro, não é fraqueza, é sabedoria. Falar é permitir que outros sejam instrumentos de apoio, de oração e de encorajamento. Existe poder quando você decide não carregar o peso sozinho. É como alguém tentando levantar uma pedra enorme. Sozinho, não consegue mover. Mas quando chama alguém para ajudar, de repente o impossível se torna possível. Assim também acontece com a alma. Dividir o fardo não diminui sua força, mas multiplica sua resistência. Muitos continuam chorando em silêncio porque acreditam que ninguém vai entender. Mas a verdade é que sempre há alguém disposto a ouvir. Sempre há alguém que pode orar junto. Sempre há alguém que pode estender a mão. O silêncio protege o sofrimento, mas a fala liberta. Quando você se liberta do silêncio, abre espaço para que a cura comece a fluir. As lágrimas já não ficam presas, o coração já não se sente sufocado, e a fé começa a respirar de novo. Reconhecer a dor foi o primeiro passo. Quebrar o silêncio é o segundo. E, a partir daqui, é hora de substituir as mentiras que o sofrimento semeou dentro de você pela verdade que vem de Deus. Passo 3. Substitua as mentiras por verdade. Quando a dor se instala no coração, ela quase sempre traz junto uma série de mentiras. Essas mentiras são como vozes interiores que repetem frases que enfraquecem a fé. Você é fraco demais. Ninguém se importa com você. Nada vai mudar. Deus te esqueceu. Talvez você já tenha ouvido essas palavras dentro de si. Talvez até as tenha acreditado. Mas é aqui que o discernimento espiritual se torna essencial, para trocar a mentira que aprisiona pela verdade que liberta. O inimigo sabe que, se conseguir distorcer sua mente, ele paralisa seus passos. Ele não precisa destruir sua vida de uma só vez, basta convencer você de que não há saída. Foi assim no Éden. A serpente não negou a voz de Deus completamente, apenas distorceu a verdade até que Eva acreditasse na dúvida.
É exatamente dessa forma que a mentira atua em nossas dores, usando um tom convincente para minar a confiança. Mas a palavra de Deus é a arma que desmonta toda mentira. Isaías 41:10 declara: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ou perceba a diferença. Enquanto a mentira diz, você está sozinho, a verdade afirma, eu sou contigo. Enquanto a mentira diz, você é fraco, a verdade declara, eu te fortaleço. A cada mentira identificada, existe uma promessa para substituí-la. Substituir a mentira pela verdade não é apenas um ato mental, é uma prática espiritual. Isso significa falar em voz alta as promessas de Deus sobre si mesmo. Significa escrever versículos e lembrá-los diariamente até que a verdade se torne mais forte que a dor. Quando o coração tenta dizer, não há esperança, você responde, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando a mente grita, você não tem valor, você declara, eu sou escolhido, amado e guardado por Deus. Esse processo é como renovar o solo de uma terra seca. Se você continuar alimentando a mente com mentiras, nada saudável crescerá. Mas quando planta sementes de verdade, a esperança volta a florescer. O sofrimento pode ter criado raízes de engano, mas a palavra tem poder para arrancar cada uma delas e substituí-las por convicções firmes. Agora que você aprendeu a reconhecer a dor, a quebrar o silêncio e a substituir mentiras por verdades eternas, está pronto para o próximo passo. Porque a transformação não acontece apenas dentro da mente, mas também através de atitudes práticas que constroem um novo caminho. Passo 4. Haja em pequenos passos. Depois de reconhecer a dor, quebrar o silêncio e substituir mentiras pela verdade, chega o momento de agir. E aqui está uma verdade que muita gente não entende. A transformação não acontece em um único dia, mas em pequenos passos dados de forma constante. O problema é que quando estamos feridos, tendemos a acreditar que nada que façamos será suficiente para mudar. Mas a mudança começa em detalhes, em decisões diárias que parecem pequenas, mas que acumuladas produzem grandes resultados. Deus não exige de você que dê um salto gigantesco de fé todos os dias. Ele convida você a andar em passos firmes, mesmo que curtos. É como alguém que aprende a caminhar depois de uma queda. Não precisa correr imediatamente, precisa apenas levantar e dar um passo. E esse primeiro movimento já é uma vitória. Na prática, isso significa criar hábitos que fortalecem sua alma. Pode ser separar 5 minutos pela manhã para orar e entregar o dia a Deus. Pode ser ler um único versículo e refletir nele ao longo do dia. Pode ser escolher falar algo positivo em vez de ceder à negatividade. Esses gestos, aparentemente simples, funcionam como tijolos que constroem uma base sólida para uma nova vida. O inimigo tenta convencer você de que se não puder mudar tudo de uma vez, não vale a pena tentar. Mas essa é outra mentira. A verdade é que cada passo conta. Cada escolha saudável, cada oração feita, cada decisão de confiar um pouco mais, abre espaço para que Deus fortaleça você. Pequenas vitórias acumuladas criam uma grande transformação. Pense em uma árvore. Ela não cresce de um dia para o outro. Primeiro surge a semente, depois o broto, depois os galhos, até se tornar forte e frutífera. Assim também é a vida espiritual. Quando você dá pequenos passos consistentes, sua fé cria raízes profundas que resistem ao vento das dificuldades. E aqui está um segredo. Não despreze o pouco. Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou uma multidão. Isso nos ensina que o pouco, quando colocado nas mãos de Deus, se torna muito. Os pequenos passos que você dá diariamente podem parecer insignificantes agora,
mas nas mãos do Senhor se transformam em grandes mudanças. Agir em pequenos passos é sair do lugar da paralisia e entrar no lugar do progresso. Não importa se hoje você só consegue dar um passo tímido. O importante é não parar, porque cada movimento em direção à luz é uma vitória contra a escuridão. E quando você persevera nesses passos, chega ao estágio mais poderoso de todos: transformar a dor em propósito. Passo 5. Transforme sua dor em propósito. O último passo nessa caminhada é talvez o mais profundo: transformar a sua dor em propósito. Até aqui, você reconheceu suas feridas, quebrou o silêncio, substituiu mentiras por verdades e começou a agir em pequenos passos. Mas existe algo ainda maior que Deus deseja realizar em você: usar cada lágrima, cada luta, cada momento de escuridão como combustível para abençoar outras vidas. Nenhuma lágrima derramada em silêncio é desperdiçada quando entregue a Deus. Ele não apenas cura suas feridas, ele as transforma em testemunhos de vitória. A dor que um dia tentou destruir você pode se tornar a ponte para levantar alguém que passa pelo mesmo caminho. Aquilo que você achava que seria o seu fim pode se tornar a chave para um novo começo em outra pessoa. A Bíblia está cheia de exemplos disso. José foi vendido pelos próprios irmãos, sofreu injustiças, foi esquecido em uma prisão. Mas quando finalmente entendeu o propósito por trás de sua dor, pôde dizer: "Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem." O sofrimento de José se transformou em salvação para milhares. Assim também, as suas lágrimas podem se tornar fonte de esperança para muitos que ainda choram em silêncio. Transformar a dor em propósito significa não permitir que o passado defina sua identidade, mas usá-lo como plataforma para crescer. Significa olhar para trás, não com ressentimento, mas com gratidão por ter sobrevivido. Significa escolher que sua história não será lembrada pela dor, mas pela superação. Na prática, isso pode acontecer de formas diferentes. Talvez você compartilhe sua experiência para consolar alguém. Talvez você use seu testemunho como encorajamento. Talvez sua luta o leve a servir em áreas que nunca imaginou. Não importa como. O essencial é entender que aquilo que você viveu não foi em vão. Deus pode redimir cada detalhe. Quando você transforma sua dor em propósito, ela deixa de ser peso e se torna missão. Você já não é mais apenas alguém que sofreu, mas alguém que inspira. Já não é apenas vítima, mas testemunha da graça. E essa é a vitória final. Perceber que até o silêncio que um dia sufocou você foi usado para revelar uma voz que agora liberta outros. Com esse passo, sua vida deixa de ser marcada pelas lágrimas escondidas e passa a ser lembrada pela força conquistada. A dor que um dia tentou calar você, agora ecoa como mensagem de esperança. E é aqui que fechamos o ciclo, porque reconhecer a dor, quebrar o silêncio, trocar mentiras por verdades, agir em pequenos passos e transformar a dor em propósito, é a jornada que muda não apenas um momento, mas todo o destino da sua vida. Agora que você caminhou comigo por esses 5 passos, eu quero que você olhe para a sua própria vida com novos olhos. Quantas lágrimas você já derramou em silêncio? Quantas dores guardou no coração, acreditando que ninguém jamais entenderia? Hoje, você descobriu que esse silêncio não precisa mais ser o fim da sua história. Reconhecer a dor, abrir o coração, substituir mentiras por verdades, agir em pequenos passos e transformar a dor em propósito é a jornada que pode redefinir o rumo da sua vida. E aqui eu quero te convidar a uma atitude de fé. Escreva nos comentários: "Eu escolho mudar minha vida hoje." Não é apenas uma frase, é um selo sobre a sua decisão. É um ato de coragem diante de tudo o que você enfrentou. É como dizer para si mesmo, para o mundo e diante de Deus: "Eu não vou mais viver aprisionado no silêncio." Ao declarar isso, você dá um passo de saída da escuridão para a luz.
E eu creio que essa escolha pode ser o início de um novo capítulo, não só para você, mas para todos que serão alcançados através da sua transformação. E que a partir de hoje possamos desejar não apenas a nossa própria cura, mas também a cura do mundo. Que cada lágrima derramada em silêncio seja transformada em sementes de compaixão. Que cada coração ferido encontre consolo. Que a humanidade seja tocada por mais amor, mais esperança e mais luz. Receba essa palavra como um abraço de Deus sobre sua alma. Caminhe em paz, caminhe em esperança, caminhe em propósito. Porque o choro que um dia você escondeu já não será mais o último capítulo da sua história.